A casa sem reflexo. Harmon, Nebraska. Uma daquelas cidades onde as manhãs têm cheiro de grama cortada, as padarias ainda escrevem no vidro com tinta branca e os vizinhos sabem o nome do seu cachorro antes mesmo de conhecer você. Quando Sarah Harper chegou, era outono. O tipo de outono que transforma folhas em chamas silenciosas e a cidade em uma pintura viva. Depois do divórcio, ela buscava exatamente isso, um lugar pacato, onde pudesse recomeçar. E a casa alugada na rua Willow parecia perfeita, exceto por um detalhe. A última casa da rua, número 316, estava vazia. Seu gramado era impecável, as janelas limpas, a fachada branca sem descascados. Mas ninguém a ocupava, ninguém a mencionava e ela não refletia. Sarah percebeu isso na primeira semana. Passava todas as manhãs com uma caneca de chá na varanda e notava, dia após dia, que os vidros da casa vizinha pareciam errados. Não espelhavam o céu, nem os carros que passavam, nem a própria Sarah, mesmo quando se posicionava bem na frente. Era como olhar para uma tela preta de televisão desligada. Algo que deveria refletir, mas que se recusava a fazê-lo. Intrigada, ela comentou casualmente com a senhora Edna, da floricultura local. Aquela casa sempre foi estranha, murmurou Edna, desviando o olhar. Melhor deixá-la como está. À noite, Sarah ouvia barulhos baixos, não dentro de sua casa, mas vindos da outra. Um arranhar de unhas no vidro, talvez? Ou o leve som de madeira estalando, como passos cuidadosos em um chão antigo, ela se forçava a ignorar. Até que numa madrugada, acordou com o som claro de 3 batidas. Não em sua porta, mas na janela. Levantou-se lentamente, pegou a lanterna, dirigiu-se à sala. Do outro lado da rua, a casa número 316 parecia ainda mais escura do que o habitual, como se absorvesse a luz da rua. Sarah aproximou-se da janela e então viu. No vidro da casa vizinha havia uma marca de mão, mas não qualquer mão. Era pequena, com os dedos finos e um pequeno anel dourado no anelar, exatamente como o que Sarah usava. Ela recuou com o coração acelerado. A marca sumiu, mas ela havia sido real. Ela sabia. Na manhã seguinte, decidiu fazer algo impensado: atravessar a rua. A casa estava com a porta entreaberta. Um vento frio escapava de dentro, como se ali houvesse um inverno permanente. Cada passo rangia sob seus pés, como se a madeira se lembrasse de cada visitante que ousara entrar. No corredor, espelhos antigos estavam cobertos com lençóis. Um deles, sem cobertura, refletia a sala, mas sem Sarah. Era como se ela não estivesse ali. Na escada, ouviu um sussurro, não palavras, mas sua própria respiração, como se alguém a imitasse logo atrás. Ela girou rapidamente. Nada. Subiu. No quarto principal, encontrou uma penteadeira com o espelho oval, antigo e manchado. Sentiu um frio intenso quando se aproximou. No vidro havia uma imagem. Uma mulher, de costas, com o mesmo cabelo castanho ondulado, a mesma blusa, a mesma cicatriz no pescoço. Sarah. Mas a figura não se movia como ela, não a imitava, observava. De repente, a figura sorriu, um sorriso estranho, torto demais, como se aprendesse a fazê-lo pela primeira vez. Então levantou a mão e tocou o outro lado do vidro. Sarah caiu para trás, o coração disparado. A casa parecia respirar ao seu redor. Estalos na madeira, vidros trincando, o som abafado de algo vindo do porão. Ela correu escada abaixo,
mas a porta, antes entreaberta, estava trancada. Lutou com a maçaneta, gritou. O espelho no corredor, agora descoberto, mostrava uma imagem terrível. Ela mesma, imóvel, dentro da casa. Mas fora do espelho, ela estava tentando escapar. Quando finalmente arrombaram a porta 2 dias depois, Sarah não foi encontrada. Seus móveis estavam intactos, sua casa intocada. Mas na janela da casa número 316, uma figura passou a ser vista à noite, parada, sempre olhando para fora. E ninguém mais se refletia naquele vidro. O Trem das 3, Northfield, Mississippi. Northfield é um tipo de lugar onde o tempo anda devagar. O tipo de cidade onde os semáforos piscam em amarelo, mesmo durante o dia, e o bar da esquina ainda serve café por $1. Mas existe algo naquela cidade que não combina com sua rotina pacata. Um som que quebra o silêncio nas madrugadas de terça-feira. Um apito, curto, grave e impossível de ignorar. Os trilhos de ferro atravessam o campo ao norte, enferrujados e cobertos por mato alto. O trem parou de passar ali nos anos 40, quando a estação foi desativada após um descarrilamento que matou 12 pessoas. Ninguém teve coragem de restaurar a linha. A estrutura apodreceu com o tempo, mas o som nunca desapareceu. Toda terça-feira, às 3 horas da manhã, o apito ecoa. Um único lamento metálico que corta a névoa como uma navalha. Alguns moradores dizem que é vento, outros que é superstição. Mas quem mora perto dos trilhos não consegue dormir nesses dias. Nem os cachorros latem, nem os galos cantam. É como se até os animais soubessem que há algo errado. Jacob Hensley era cético. Tinha 17 anos. Gostava de desafios e odiava a ideia de viver numa cidade onde até o medo parecia arcaico. Quando ouviu a história do trem fantasma, decidiu provar que era apenas imaginação. Pegou sua barraca, lanterna, câmera e foi acampar próximo ao trecho onde os trilhos desaparecem na mata, sozinho. Ele começou a gravar tudo às 23 horas. Conversava com a câmera, ria, provocava. Acho que essa cidade precisa de uma nova lenda ou de um novo psiquiatra. A 1 hora, o vento cessou. Às 2h30, a umidade no ar se transformou em neblina. Às 3 horas menos 1 minuto, os grilos pararam. Jacob narrou. Está muito quieto. Como se o mundo tivesse prendido a respiração. E então, o som. Um apito. Lento. Fantasmagórico. Jacob correu até os trilhos, segurando a câmera com mãos trêmulas. O que registrou foi impossível de explicar. Um trem, mas não um qualquer. Brilhava como se estivesse molhado, envolto em uma fumaça prateada. As rodas não tocavam os trilhos. Deslizava no ar, como se flutuasse. Dentro dele, passageiros imóveis, todos pálidos, sem piscar. Mas havia uma figura que se movia. Uma mulher de branco, sentada à janela. Olhava fixamente para fora, para Jacob, para a câmera, para nós. Jacob sussurrou. Ela viu. A gravação estremece. Há um som agudo, depois silêncio. A câmera cai no chão, mostrando apenas o mato tremendo. Vozes baixas, quase inaudíveis, sussurram algo que parece uma canção. O vídeo termina ali. No dia seguinte, os pais de Jacob acionaram a polícia. Encontraram a barraca, vazia, a câmera ainda gravando. Tudo estava intacto, menos o Jacob. Havia apenas um detalhe estranho. Sobre os trilhos, encontraram um bilhete dobrado, escrito em tinta vermelha. Ela precisava de companhia. A história correu por toda Northfield. O xerife local tentou silenciar o caso, mas as imagens vazaram. A moça de branco, o trem que ninguém ouviu além da câmera.
Os mais velhos passaram a trancar portas mais cedo. Os mais novos pararam de andar sozinhos à noite. E às terças, às 3 horas, o apito continua. Sempre. Alguns afirmam que, se você prestar atenção, pode ouvir alguém batendo na janela do último vagão. Dizem que é Jacob, mas ninguém vai até os trilhos para confirmar. Não 2 vezes. A estalagem dos sussurros. Dry Hollow, Vermont. No alto da colina Finley, rodeada por árvores retorcidas e neblina permanente, está a velha estalagem Larkspur. Um casarão vitoriano com janelas altas e venezianas que batem, mesmo sem vento. Há décadas está fechado, com tábuas cruzadas nas portas e vegetação engolindo as laterais. Mas mesmo abandonada, a estalagem continua viva, sussurrando. Os moradores de Dry Hollow evitam subir aquela colina. Dizem que a construção ardeu em chamas numa noite de 1932, matando todos os hóspedes que dormiam nos andares superiores. Mas ninguém sabe o que causou o incêndio, nem por que ele não deixou sinais visíveis nas paredes de pedra. O lugar parece intacto, como se o fogo tivesse queimado apenas os vidros. Ellie Moore era jornalista, jovem, cética e determinada a fazer seu nome com reportagens investigativas. Ao saber da fama da estalagem, decidiu passar uma noite lá. Queria expor as lendas como folclore provinciano. Nada assombra paredes, ela disse no programa de rádio local antes de subir a colina. Ela levou um gravador de voz, lanternas, uma câmera e um diário. Chegou no fim da tarde, quando a luz do sol se despedia em tons de cobre. Empurrou as tábuas soltas e entrou pela porta da frente. O salão ainda tinha o cheiro adocicado de madeira antiga. Cortinas desbotadas cobriam as janelas. Uma escadaria de mogno levava ao andar superior. Havia retratos nas paredes, todos virados para baixo, como se alguém tivesse virado com raiva ou medo. Ellie se instalou no quarto 2B. Começou a gravar. 23 horas e 12 minutos. Nada ainda. Só silêncio. E um pouco de poeira nos meus pulmões. Mas o silêncio não durou muito. Às 23 horas e 46 minutos, os primeiros sons surgiram. Murmúrios baixos, como vozes vindo de dentro das paredes. Inicialmente confusos, depois mais claros. Os sussurros diziam nomes, vários. Ela reconheceu alguns. Nomes de pessoas da cidade, o do bibliotecário, o da mulher do café, o seu próprio nome. Alguém está tentando me assustar, disse ao gravador, mas havia medo em sua voz. À meia-noite, Ellie desceu até o saguão. Seguiu o som dos sussurros até uma sala trancada nos fundos. Forçou a maçaneta. A porta se abriu lentamente. Lá dentro, uma parede inteira de espelhos. Antigos, em molduras douradas, todos posicionados para se encarar. Quando Ellie entrou, algo estranho aconteceu. Os espelhos começaram a embaçar, como se alguém respirasse do lado de dentro. Em todos, uma figura apareceu. A mesma, em cada reflexo. Uma mulher magra, de vestido cinza e olhos fundos. Ela sorriu. Não para Ellie, mas para alguém atrás dela. Quando Ellie se virou, não havia nada, mas no gravador, ainda ligado, captou-se o som de passos e um sussurro muito próximo do microfone. Você também ficará. Ellie correu escada acima, trancou-se no quarto, escreveu em seu diário. Os espelhos me conhecem. Eles sabem meu nome e repetem coisas que eu pensei, mas nunca disse. No dia seguinte, ela não foi vista, nem no centro da cidade, nem em casa. A polícia subiu a colina. Encontraram a câmera no chão do quarto 2B com a última imagem tremida de um espelho que mostrava um quarto vazio. Mas no reflexo, uma mulher estava parada ao fundo,
os olhos fixos na lente. Seu gravador foi entregue à família. No fim da fita, a voz de Ellie ainda ecoa. Eles não querem ser esquecidos. E agora, eu sou um deles. Hoje, a estalagem permanece trancada, mas os sussurros nunca cessaram. Quem passa por perto jura ouvir vozes chamando pelo nome, nunca gritando, sempre sussurrando, como um convite que atravessa gerações. E entre os nomes murmurados na colina, ainda está o de Ellie Moore. Os Espantalhos de Granger. Granger era uma cidade onde nada mudava. Os mesmos feriados, as mesmas barracas na feira do domingo, os mesmos nomes nas caixas de correio. E do lado de fora da cidade, onde os campos de milho se estendiam até o horizonte, havia algo que todos viam, mas poucos comentavam: os espantalhos. Cada fazenda tinha o seu, ou melhor, os seus. E eram diferentes de qualquer outro tipo. Não eram bonecos de palha simples, mas figuras humanas detalhadas, vestidos com roupas reais, que mudavam a cada ano. Alguns com calças jeans surradas, outros com blusas floridas, até com casacos de frio, mesmo sob o sol escaldante do Kansas. Nenhum era igual ao outro. Eram muitos, muitos demais. Ellis Carter era fazendeiro, solitário, viúvo desde jovem. Sua terra ficava na parte mais isolada de Granger. E nos últimos anos, ele começava a sentir que havia algo errado com os espantalhos. Não com o dele, que ficava parado no meio do campo, mas com os outros, os das fazendas vizinhas. Eles mudam de lugar, disse certa vez ao dono do mercadinho. Um dia estão mais perto da estrada, outro dia mais perto da minha cerca. Ninguém deu atenção. Em Granger, quem falava demais acabava sozinho. Ellis já era sozinho. Então, ele decidiu vigiar. Na noite de 13 de setembro, subiu até o celeiro com uma garrafa de bourbon e um par de binóculos. Passou horas observando, ouvindo o farfalhar do milho dançando ao vento. Às 2h04 da manhã, o campo congelou. O vento parou. O som dos grilos sumiu. O mundo pareceu prender a respiração. Foi então que Ellis viu. Os espantalhos desciam lentamente de seus estacas. Com movimentos rústicos, mas coordenados, começaram a caminhar, em silêncio absoluto. Passos pesados na terra seca, braços rígidos ao lado do corpo. Eram dezenas, alguns maiores, outros menores. Um grupo inteiro marchando em direção à cidade. Ellis prendeu o fôlego. Eles pararam diante da velha igreja, agora desativada. Formaram um círculo ao redor da construção e um deles, vestido com um terno amassado e um chapéu fedora, se ajoelhou. Começou a cavar com as mãos nuas. Os outros apenas observavam. Ellis fechou a janela com força, derrubando a garrafa. Quando olhou novamente, os campos estavam vazios. Na manhã seguinte, ninguém em Granger mencionou nada. A cidade seguia com seu café fraco, seus jornais dobrados e seu silêncio desconfortável. Mas Ellis, perturbado, voltou à igreja. Encontrou o solo remexido atrás do altar, um buraco raso. Dentro, o que parecia ser uma máscara de palha. Sobre ela, um crânio humano. Naquela noite, dormiu mal. Acordou com barulhos no alpendre. Foi até a porta com a espingarda na mão. Ninguém. Até que viu um novo espantalho bem no centro de seu campo. Alto, largo, usava um macacão velho, exatamente igual ao que Ellis havia doado à caridade 2 meses antes. Nos pés, botas de couro, também suas. No dia seguinte, Ellis não foi visto na feira, nem na mercearia, nem em sua fazenda. Quando o xerife o procurou, encontrou a casa trancada, tudo no lugar. Mas o campo agora tinha 2 espantalhos. Um deles usando o chapéu favorito de Ellis.
E havia algo diferente naquele rosto de palha. Um detalhe incômodo. Costuras novas ao redor dos olhos. Costuras humanas. Desde então, todos os anos, na mesma noite de setembro, os espantalhos reaparecem, sempre em maior número, sempre em roupas diferentes, como se estivessem substituindo os desaparecidos. E quando o vento para e os grilos se calam em Granger, os moradores apenas apagam as luzes e trancam suas portas. Eles sabem que o campo se move. E sabem que nem todo espantalho é feito de palha. O cemitério que respira. Adstone, Maine. Adstone é uma cidade pequena, coberta de névoa e história. Suas ruas estreitas ainda têm paralelepípedos e suas casas guardam retratos em sépia nas paredes. No alto da colina central, atrás da igreja metodista, repousa o velho cemitério municipal. Um terreno antigo demais para lembrar o primeiro túmulo, silencioso demais para ser apenas terra. Os moradores o chamam de o cemitério que respira. Começou com as crianças. Nos anos 80, elas brincavam de se deitar sobre um túmulo específico de um tal de Elijah Croft, morto em 1911. Deitavam-se no mármore antigo e diziam sentir movimento, como se o chão subisse e descesse levemente, um pulsar, um suspiro, algo vivo. Com o tempo, o jogo virou lenda local. Vai lá e sente ele respirar, diziam entre risos nervosos. Quase todos tentavam. Alguns nunca esqueciam. Lucas Harlan, de 10 anos, era um desses. Um menino calado, fã de livros de monstros e da solidão do bosque atrás da escola. Seus pais diziam que ele tinha imaginação demais. Mas Lucas jurava que certa tarde ouviu o túmulo chamar seu nome. Não alto, não com voz, mas com um som abafado, como um eco, vindo debaixo da terra. Na manhã seguinte, Lucas não estava em seu quarto. As buscas começaram cedo. Vasculharam bosques, quintais, o rio congelado e, claro, o cemitério. Lá, sob o túmulo de Elijah Croft, encontraram o boné azul de Lucas. Estava limpo, como se alguém o tivesse deixado cuidadosamente ali. Ao lado, um gravador antigo, presente do avô, ainda ligado. No áudio, a respiração de Lucas, sons de folhas e depois, um silêncio estranho, úmido. Por fim, sua voz. Ele me chamou. Estou entrando. Ele me quer aqui. Nada mais. A polícia escavou o túmulo. Encontraram o caixão antigo de madeira, rachado, vazio, nem ossos, nem nada, nem sequer terra solta. Apenas o cheiro de umidade e algo mais, algo como mofo respirado. Após o desaparecimento, a cidade mudou. O padre passou a manter o portão do cemitério trancado. As cruzes mais antigas foram cercadas com arame, mas nada disso impediu o murmúrio das crianças que juravam ouvir Lucas sussurrando seus nomes à noite, ou o som abafado de batidas vindas debaixo da terra, às vezes tão leves quanto um coração em descanso. Nos anos seguintes, outros começaram a sentir o cemitério respirar. Não apenas sobre o túmulo de Elijah, mas em outros, antigos, sem identificação. Alguns afirmam que se você deitar ali tempo suficiente, consegue ouvir vozes, contando segredos que ninguém mais deveria saber. A avó de Lucas, a última da família ainda viva, passou a visitar o cemitério todos os dias. Sentava em um banco de pedra e sussurrava o nome do neto como uma oração. Certo dia, ela não voltou para casa. No banco, encontraram seu chale e ao lado dele, o mesmo gravador, com agora uma nova mensagem.
A avó está aqui comigo. Agora estamos completos. A fita foi analisada. A voz era dela, mas o som de fundo parecia uma respiração profunda, como se o microfone estivesse no interior de um pulmão gigantesco. Hoje, o cemitério de Edston é evitado. O mato cresce alto entre os túmulos, as crianças não brincam mais ali, e à noite ninguém caminha perto dos portões. Mas há aqueles que ainda ouvem, sentem, e alguns, mesmo sabendo de tudo, ainda se deitam no chão frio, esperando pelo pulsar da terra. Porque uma vez que se ouve o cemitério respirar, algo dentro de você também começa a responder. A Senhora do Porão. Willow Creek, Montana. A cidade de Willow Creek ficava no sopé das montanhas Bitterroot, rodeada por florestas cerradas e o silêncio pesado do interior. Era o tipo de lugar onde o inverno chega sem aviso e o vento sussurra nas frestas das janelas como um velho conhecido. E foi ali, em uma ruazinha cercada por carvalhos retorcidos, que a casa da senhora Maggie Albright permaneceu de pé por quase um século. Maggie Albright era viúva, costureira aposentada e muito respeitada na comunidade. Ela faleceu tranquila, em sua poltrona de leitura, aos 87 anos. Sem filhos, a casa ficou vazia, mas não por muito tempo. Mark e Lila Dawson compraram um imóvel alguns meses depois. Jovens, otimistas, esperavam começar ali uma nova fase com a pequena filha, Emma. A casa era bonita, com varanda larga e janelas altas, mas havia um detalhe que os incomodava desde o primeiro dia: o porão. A porta, feita de madeira escura e maçaneta de bronze, ficava na cozinha, parcialmente escondida atrás de um armário antigo. Nas primeiras semanas, Mark notou que ela vingia sozinha ao entardecer, sempre às 18h04. Nunca antes, nunca depois. Pensou que fosse a dilatação da madeira, algum problema de pressão de ar. Instalou um trinco. Trocou a fechadura, mas a porta continuava abrindo, sozinha, como se alguém do outro lado insistisse em subir. Lila dizia ouvir passos leves à noite, vindos do andar de baixo, passos arrastados como os de alguém idoso. Chegou a descer com o celular em mãos, gravando, mas nunca via nada lá. Só escuridão e o cheiro de mofo. Emma começou a evitar a cozinha. Dizia que a vovó estranha do porão olhava para ela quando ninguém via. Certa vez desenhou uma figura com vestido azul e cabelo branco comprido, saindo da escuridão com os olhos completamente pretos. Ela fala devagar, como se esquecesse que está viva, disse a menina. Mark e Lila tentaram ignorar. Colocaram uma prateleira pesada diante da porta do porão. Trancaram-na com correntes. Mas todas as noites, às 18h04, ouviam o clique e depois o rangido. Cansados, decidiram instalar câmeras. Na primeira noite, nada. Na segunda, ruídos metálicos. Na terceira, a gravação captou algo. Às 18h03, a casa estava quieta. A luz do sol atravessava as cortinas da cozinha. Às 18h04, a câmera balançou levemente. A maçaneta girou, a porta abriu e algo emergiu. Era uma mulher, magra, pele acinzentada, cabelos brancos compridos, o rosto enrugado e imóvel. Usava um vestido azul, idêntico ao desenho de Emma. Caminhava lentamente, descalça, arrastando os pés. Passou pela câmera sem olhar diretamente, mas murmurando palavras indecifráveis.
Voltou para o porão exatamente às 18h08. Quando assistiram ao vídeo, Mark e Lila empaleceram. Levaram Emma e foram para a casa da mãe de Lila, prometendo vender o imóvel. Mas antes disso, o vídeo vazou. E assim, a história da Senhora do Porão se espalhou por Willow Creek. Alguns curiosos tentaram invadir a casa, outros apenas passavam de carro para ver de longe. Mas ninguém ousava se aproximar às 18h04. Algumas semanas depois, a casa foi encontrada novamente habitada. Portas trancadas por dentro, luzes acesas. Ninguém sabia quem havia se mudado. Até que a vizinha, uma senhora idosa e quase cega, disse ter visto alguém no jardim. Era a Maggie, sussurrou. Mas estava diferente. O rosto não tinha expressão, só escuridão. Hoje, quem passa pela casa jura ver do lado de dentro da janela da cozinha uma figura parada, às vezes com a mão na cortina, às vezes apenas observando. E todos concordam com uma única coisa: o porão continua abrindo sozinho. Sempre. Às 18h04. A estrada que leva ao mesmo lugar, Denton, Idaho. Denton é o tipo de cidade que desaparece do mapa se você piscar durante a viagem. Uma estrada principal, algumas casas, um posto de gasolina abandonado e um letreiro torto dando boas-vindas aos que chegam, ou pensam que chegaram. A cidade tem uma estrada chamada Hillside Road, e é nela que mora um mistério que nenhum morador consegue explicar. Tudo começou em 1966, quando o caminhoneiro Charlie Brandt relatou algo estranho. Disse que entrou na Hillside para encurtar caminho até Boise, mas mesmo depois de dirigir por quase 40 minutos, continuava passando pelas mesmas árvores, a mesma cerca quebrada, o mesmo corvo empoleirado no mesmo galho. Achou que estava delirando, mas então notou que o rádio do caminhão, mesmo desligado, murmurava uma voz feminina. Ela repetia: "Volte. Você ainda não passou. Volte." Charlie deu meia volta e só então encontrou a saída da estrada. Nos anos seguintes, mais relatos surgiram, todos parecidos. Motoristas que entravam na Hillside sentiam como se estivessem andando em círculos, mesmo que a estrada fosse reta. Alguns diziam que, após certo tempo, o carro começava a perder potência. Outros juravam que viam alguém no banco de trás pelo retrovisor, mas ao olhar para trás, nada. Em 1978, uma família inteira desapareceu após entrar na estrada. O carro dele foi encontrado semanas depois, parado à beira da via, com as portas trancadas por dentro. O rádio ainda funcionava, apesar da bateria gasta. Tocava a mesma voz gravada de Charlie Brandt, mesmo ele já tendo morrido há mais de 10 anos. Volte. Você ainda não passou. Volte. A prefeitura colocou uma placa de desvio pouco antes da entrada da estrada. Mas os locais sabiam. A Hillside Road escolhia quem deixava entrar e quem deixava sair. Melissa Carter, professora da escola local, decidiu provar que era tudo mito. Gravou um vídeo dirigindo pela estrada. Os primeiros minutos foram normais, mas então ela começou a narrar que via sempre os mesmos postes, o mesmo sinal de trânsito caído, um caminhão enferrujado parado à frente. Ela buzina. O caminhão desaparece. Ela ri, nervosa, tenta ligar para alguém, mas o celular perde o sinal. Nos minutos finais do vídeo, a câmera treme. Melissa sussurra: "A estrada, ela está olhando para mim." O vídeo termina com uma imagem estática do painel do carro, o ponteiro da velocidade parado, o som do rádio chiando, e ao fundo, a respiração de alguém, como se estivesse no banco do passageiro. Melissa nunca mais foi vista. Hoje, os moradores de Denton evitam a estrada. Até mesmo os GPS desviam dela. Quem insiste em seguir por ela, às vezes volta.
mas volta diferente. Tom Wilkins, um jovem mecânico, desapareceu por 6 horas após pegar a Hillside durante uma tempestade. Quando reapareceu, estava descalço, coberto de lama seca e com os olhos completamente pretos. Não falava, apenas escrevia uma frase repetida no chão com os dedos: "A estrada nunca termina." Desde então, Tom vive em uma clínica psiquiátrica no sul do estado. Não fala, não reage. Só movimenta os lábios todos os dias às 3 horas e 33 minutos da manhã. Os médicos dizem que parece repetir a mesma frase: "Volte. Você ainda não passou. Volte." Alguns teóricos dizem que a Hillside Road é um tipo de dobra temporal, uma fissura na realidade. Outros acham que ela é viva, que observa, espera e devora lentamente a mente dos que ousam ignorar seus avisos. Mas o que todos em Denton sabem é que à noite, quando o nevoeiro desce e a lua se esconde, é possível ouvir o som de pneus girando no asfalto invisível, indo e voltando, como se alguém estivesse tentando sair de um lugar que não permite partida. Então, se algum dia você estiver dirigindo por Idaho e vir uma placa velha enferrujada indicando Hillside Road, faça um favor a si mesmo. Não vire o volante. Não entre. E se já entrou, não ouça o rádio. Ele pode estar prestes a dizer que você ainda não passou. A casa que apaga pessoas. Auburn, Alabama. Na cidade pacata de Auburn, Alabama, onde o tempo parece correr mais devagar e as árvores sussurram histórias antigas com cada rajada de vento, existe uma casa que carrega um fardo sombrio. Ela se ergue solitária na esquina da Maple Street com a Ivy Lane. Uma mansão vitoriana de 2 andares, com sua pintura branca descascando e um alpendre afundando sob o peso dos anos e do esquecimento. É conhecida entre os moradores mais antigos como a casa que apaga pessoas. A primeira história documentada remonta a 1952, quando os Holloway se mudaram para lá. Um casal com 3 filhos pequenos. Ao chegarem, pareciam felizes. As crianças brincavam no quintal e risadas ecoavam pelo bairro. Mas com o passar dos meses, algo estranho começou a acontecer. Jacob, o filho do meio, desapareceu. A vizinhança estranhou o sumiço, mas o mais perturbador foi a reação dos pais. Quando perguntavam por ele, respondiam com naturalidade inquietante: "Jacob, não temos um filho com esse nome." As fotos de família, que antes mostravam 3 crianças, agora exibiam apenas 2. Nenhum traço de Jacob em seus pertences, nenhum vestígio no quarto. Era como se nunca tivesse existido. Mas havia quem se lembrasse. A senhora Beatriz Lorne, vizinha da casa da frente, jurava ter visto o menino todos os dias indo à escola, usando um boné azul. Ele gostava de subir nas árvores e cantarolar músicas antigas, dizia ela. Beatriz começou a desconfiar de algo muito maior quando encontrou um desenho antigo que Jacob havia feito. 3 crianças com nomes rabiscados: Ellie, Thomas e um espaço vazio com um boné azul. O nome Jacob parecia ter sido apagado do papel. Ela mostrou o desenho à diretora da escola local, mas esta garantiu que nunca houve um aluno com aquele nome. O registro dele sumira dos arquivos. Os colegas de classe não lembravam. O banco da escola onde Jacob costumava sentar permanecia vazio, mas nenhum professor parecia notar. Com o tempo, a casa ganhou má fama. Famílias vinham e iam, e sempre deixavam para trás o mesmo padrão. Alguém desaparecia e logo depois, os que restavam simplesmente esqueciam que essa pessoa um dia existiu.
Em 1963, uma jovem professora chamada Carol Jenkins alugou a casa por 6 meses, tentando escapar da vida agitada de New Orleans. Ela se mudou com o noivo, Steven. Tudo parecia bem, até que ela começou a perceber algo estranho nos espelhos da casa. Sua imagem aparecia incompleta. Às vezes, faltava seu reflexo. Outras vezes, ela se via sorrindo mesmo sem mover os lábios. Fotos tiradas dentro da casa saíam desfocadas quando ela estava nelas. Certo dia, ela escreveu em seu diário: "Sinto que a casa está me desfazendo. Cada vez que entro naquele quarto do fundo, sinto como se um pedaço de mim ficasse para trás e nunca mais voltasse." Ela começou a deixar bilhetes pela casa para si mesma. "Meu nome é Carol. Eu existo. Eu estou aqui." Com medo de ser esquecida até por si mesma. O seu último registro no diário dizia: "Hoje, Steven me chamou de Clara. Ele jura que sempre me chamou assim. Mas Clara era minha irmã. Eu estou perdendo quem eu sou. Se eu desaparecer, por favor, encontre este diário. Por favor, lembre de mim." Carol desapareceu numa tarde nublada de outubro. Steven, interrogado, afirmou com convicção que sempre morou sozinho. Disse que alugou a casa para se isolar e escrever um livro. Quando mostraram registros de aluguel assinados por Carol, ele respondeu: "Nunca vi essa letra antes." O diário que Carol escreveu começou a apresentar falhas. As palavras sumiam como tinta lavada pela chuva. Quando um bibliotecário tentou arquivá-lo, notou que as páginas estavam em branco. Apenas a capa ainda trazia o nome Carol Jenkins. E mesmo isso, desbotado, quase apagado por completo. Nos anos 70, um jornal local tentou publicar uma matéria sobre a casa. A reportagem original detalhava casos de desaparecimento e fotos antigas da família Holloway. Mas, dias antes da publicação, um jornalista responsável, Dale Morgan, sumiu sem deixar vestígios. A matéria foi retirada. A redação alegou que nunca houve investigação alguma sobre aquela casa. Os arquivos do jornal guardavam apenas um envelope sem remetente com uma nota escrita à mão. Toda a história contada sobre esta casa se apaga, mas ela nunca para de escrever novas. Na década seguinte, a casa ficou vazia, mas relatos de vizinhos persistiam. Vultos nas janelas, som de passos no andar de cima. A luz do quarto do fundo acendia sozinha, mesmo com o disjuntor desligado. Uma criança da vizinhança, curioso, entrou na casa certa noite. Queria explorar, provar coragem aos amigos. Nunca voltou. Seus pais, devastados, saíram da cidade meses depois. Curiosamente, ninguém mais recorda o nome do menino. Hoje, a casa permanece ali, desbotando no tempo como um segredo mal enterrado. Seu jardim está coberto por folhas secas, as janelas sujas e cobertas por cortinas amarelas como dentes antigos. Mas, à noite, se você estiver muito perto, poderá ouvir um som vindo lá de dentro, como páginas virando e risadas distantes. Dizem que a casa escreve suas próprias histórias, apaga os personagens que não lhe agradam, reescreve finais, corrige memórias e cada pessoa que cruza aquela porta se torna uma parte de um enredo que não pode ser contado, porque ninguém mais se lembra de tê-lo vivido. E se por acaso algum dia você passar por Auburn, não procure a casa da Maple Street. Se a vir, não pare, não olhe pelas janelas, não tente lembrar, porque se a casa souber que alguém ainda se lembra, ela pode vir apagar você também. O sino que toca sozinho. Red Hollow, Tennessee. A cidade de Red Hollow é o tipo de lugar que parece ter parado no tempo. As ruas são calçadas com tijolos antigos.
As cercas ainda são de madeira e os moradores, em sua maioria, vivem na mesma casa onde nasceram. Mas mesmo em um lugar tão pequeno, há uma lenda que paira como uma nuvem cinzenta, a do sino que toca sozinho na velha capela da colina. A capela de St. Gideon foi construída em 1883, no topo da colina principal da cidade. De longe é uma visão encantadora, uma construção de madeira clara, com uma torre alta e pontiaguda, onde repousa um sino de bronze envelhecido. O som desse sino, quando tocado, é profundo e ressoa por toda a região, ecoando pelas florestas ao redor como um lamento. Mas ninguém deveria tocá-lo, desde 1974. Pelo menos é o que dizem os moradores. Naquele ano, a capela foi oficialmente fechada após um incidente trágico. O pastor local, Elias Croft, era um homem conhecido por sua rigidez. Ele acreditava que o mal podia se esconder nos detalhes, num olhar desviado, numa palavra mal falada. Havia algo inquietante em seu jeito de pregar, sempre com voz baixa, olhos fixos e uma cruz pesada pendurada ao pescoço. O culto final aconteceu num domingo de tempestade. Somente 12 fieles compareceram. Relatos dizem que, durante o sermão, a voz do pastor mudou, ficou mais rouca, gutural. As palavras que antes pregavam amor e redenção passaram a soar como maldições em latim antigo. Um cheiro forte de queimado tomou conta do lugar, embora nenhuma vela estivesse acesa. Então, o sino tocou. Ninguém havia subido até a torre. Ele simplesmente soou 3 vezes. A cada badalada, uma das 12 pessoas presentes caiu no chão, convulsionando. Quando os paramédicos chegaram, o pastor Elias estava desaparecido. O altar estava coberto de fuligem e as páginas da Bíblia haviam se tornado cinzas. 3 pessoas morreram naquela noite. As demais jamais voltaram a falar. Literalmente, perderam a fala. Até hoje vivem em casas discretas, mudas, apenas com olhos agarrelados quando alguém menciona a colina. A cidade fechou a capela. Trancaram as portas com correntes, mas o sino, ele continuava a tocar. Sempre no mesmo horário. 3h33 da madrugada. Nunca era possível prever o dia. Às vezes o sino permanecia meses em silêncio, outras vezes tocava 3 noites seguidas, sempre sozinho. E sempre às 3h33. Um som frio, metálico e profundo que fazia os cães da cidade uivarem em pânico e as luzes das casas piscarem, mesmo sem queda de energia. Em 1991, um grupo de jovens decidiu investigar o mistério. Subiram até a capela armados com lanternas, gravadores e muita coragem. Eles queriam provar que tudo não passava de lenda. Talvez um mecanismo antigo ativado pelo vento ou por animais, mas apenas um deles voltou. O sobrevivente, Paul Naders, passou semanas internado em um hospital psiquiátrico. Segundo os médicos, ele havia sofrido uma crise psicótica induzida por estresse. Seu relato dizia outra coisa. Paul contou que, ao entrarem na capela, tudo parecia normal. Poeira, teias de aranha, bancos partidos. Subiram na torre e encontraram o sino intacto. Mas às 3h33 em ponto, o ar ficou denso, impossível de respirar. O som do sino ressoou do nada e a madeira do chão começou a rachar sob seus pés. Seus amigos começaram a agir estranho, olhos vazios, sorrisos forçados. Um deles murmurava: "Ele quer que toquemos de novo, só mais uma vez." Outro arrancou a própria língua com as mãos. Paul fugiu, mas garante que nunca mais conseguiu olhar para a torre sem ouvir, mesmo em silêncio, aquele som ecoando dentro do peito. Hoje, ninguém se aproxima da colina à noite.
Algumas pessoas afirmam que o sino parou de tocar. Outras dizem que ele só toca para quem precisa ouvir, uma espécie de chamado para aqueles que carregam culpa, segredos ou dores que não confessaram. O xerife da cidade, aposentado, revelou anonimamente que há uma lista extraoficial de pessoas que desapareceram em Red Hollow nas últimas décadas. A maioria delas foi vista pela última vez subindo a trilha que leva à capela. Também há os casos das visitas noturnas, pessoas que acordam às 3h33 em ponto e ouvem o sino dentro de casa, mesmo morando longe da colina. O som vem de dentro das paredes, do espelho do banheiro, do chão do quarto. Uma mulher relatou que, após ouvir o sino por 3 noites seguidas, encontrou um envelope na sua porta. Dentro, uma folha em branco, com um único símbolo desenhado à mão. O contorno do sino com 3 olhos abertos ao redor. Ela deixou a cidade na manhã seguinte e nunca mais foi vista. Alguns tentaram gravar o som. Nenhum equipamento captou nada, mas todos os que tentaram passaram por tragédias pessoais dias depois. Perdas supentinas, incêndios inexplicáveis, doenças raras. Hoje, a Torre do Sino ainda está lá, cercada de mato alto e esquecimento. A madeira da estrutura parece nunca apodrecer completamente, como se a própria colina preservasse aquele lugar. Como se o tempo não conseguisse apagar o que foi cravado ali. E mesmo que ninguém mais suba lá, mesmo que as correntes tenham sido reforçadas e os portões trancados com cimento, todos em Red Hollow sabem. Se você acordar às 3h33, é melhor fingir que não ouviu nada. O apartamento 3B, Claymore, Ohio. Claymore é daquelas cidades pequenas onde todos conhecem o nome do vizinho e a cor da cortina da sala. Com ruas tranquilas e árvores centenárias em cada esquina, ela seria o lugar ideal para começar de novo. E foi exatamente isso que Karen Willows pensou quando se mudou para o prédio de tijolos vermelhos no número 181 da rua Holloway. O edifício era antigo, construído nos anos 40, mas bem conservado. Eram 3 andares e 12 apartamentos. Karen alugou o 3B, um apartamento no último andar, de frente para um carvalho enorme. O proprietário, um senhor idoso chamado Mr. Dobbins, disse apenas que o anterior inquilino havia ido embora às pressas. Na primeira semana, tudo parecia perfeito. Silêncio, vizinhos discretos, clima fresco mesmo no verão. Karen sentia que, finalmente, podia recomeçar. Tinha deixado para trás um divórcio amargo e um emprego que drenava sua alma. Mas a paz durou pouco. Na madrugada do 8º dia, Karen acordou com um som vindo da cozinha. Um arrastar leve, como de móveis sendo empurrados. Levantou sonolenta, achando que talvez tivesse deixado a janela aberta. Quando acendeu a luz, tudo estava em seu lugar. Mas algo parecia errado. As cadeiras da mesa estavam todas viradas para o corredor. Achou que talvez fosse coisa de sua mente, cansaço, estresse, mudança. Resolveu ignorar. Mas na noite seguinte, o som veio de novo, arrastado, sussurros, risos abafados. Quando se aproximou da sala com a luz apagada, viu, mesmo na penumbra, as silhuetas das cadeiras se movimentando sozinhas, girando lentamente, uma a uma, até ficarem todas de frente para a porta de entrada. Ela congelou, trancou-se no quarto e ficou acordada até o sol nascer. No dia seguinte, tentou falar com Mr. Dobbins, mas ele não estava em casa. Resolveu conversar com os vizinhos. Apenas uma senhora idosa, da porta 2A, se mostrou disposta a falar. O 3B nunca está vazio por muito tempo, ela disse, com a voz baixa. Quem entra ali sai diferente, se sair. Karen sentiu um frio na espinha.
A vizinha contou que em 1978, um homem chamado Leonard Foley havia morado no 3B. Ele era quieto, recluso, colecionador de bonecas antigas. Um dia, vizinhos ouviram sons estranhos, uma espécie de canto, como um coral infantil. Quando a polícia entrou no apartamento, Leonard estava morto há dias, cercado por dezenas de bonecas posicionadas em círculo ao redor do seu corpo. Desde então, o apartamento foi alugado mais de 20 vezes. Em todos os casos, os moradores relataram coisas semelhantes: móveis mudando de lugar, vozes infantis, risadas. Alguns começaram a falar sozinhos, outros se mudaram no meio da noite, deixando tudo para trás. Um chegou a queimar todos os espelhos do imóvel antes de desaparecer. Karen, naquela noite, decidiu gravar os sons. Deixou o celular em cima da mesa da cozinha com a câmera ligada. No dia seguinte, ao revisar o vídeo, encontrou apenas estática e uma única imagem congelada às 3h03 da madrugada. As cadeiras alinhadas de forma simétrica e uma figura em pé no canto da sala. Não dava para ver o rosto, apenas a silhueta, longa, magra, os braços desproporcionais, como se estivesse esperando. Karen começou a ter pesadelos. Sonhava com uma porta dentro do próprio apartamento, uma que não existia durante o dia, mas que aparecia em seus sonhos atrás da estante da sala. Uma porta sem maçaneta, coberta de símbolos riscados. E atrás dela, um choro. Um choro que parecia vir de dentro dela mesma. Com o passar dos dias, começou a ouvir vozes quando estava acordada. Não eram altas, apenas pequenas frases sussurradas, sempre as mesmas. Volte para o círculo. Não está terminado. Falta mais um. Na terceira semana, Karen foi à prefeitura investigar os registros do prédio. Descobriu que antes de Leonard Foley, outros casos já haviam ocorrido no 3B. Em 1951, uma mulher grávida foi encontrada morta no banheiro com marcas estranhas nas paredes. Em 1962, um garoto de 9 anos desapareceu, sem deixar vestígios. Em todos os casos, o padrão se repetia: sons noturnos, móveis em posições simbólicas e a sensação de ser observado. O apartamento parecia um ímã para algo antigo, faminto, incompleto. Karen decidiu ir embora. Fez as malas de madrugada, mas quando tentou abrir a porta do apartamento, ela não se movia, nem com força, nem com chave. Presas. Todas as janelas também estavam travadas. Ela começou a gritar, bateu nas paredes, chamou pelos vizinhos. Ninguém respondeu. Foi então que ouviu o som de cadeiras arrastando-se novamente, vindo da sala, mas ela havia empilhado todas antes de dormir. Quando correu até lá, viu. As cadeiras estavam dispostas em círculo. No centro, uma caixa pequena, feita de madeira escura com um laço vermelho. Tremendo, ela abriu a caixa. Dentro havia uma única coisa: um espelho oval, antigo, rachado ao meio. Ao olhar para o espelho, viu o reflexo da sala, mas as cadeiras estavam ocupadas por figuras sem sexo. E uma delas era ela mesma, sentada, imóvel, olhos vazios. Na manhã seguinte, o apartamento estava vazio novamente. Karen nunca mais foi vista. Quando a polícia entrou, não havia sinais de arrombamento ou luta, apenas as cadeiras, perfeitamente alinhadas em círculo. E sobre a mesa, um espelho oval rachado, ainda com o laço vermelho. Se você chegou até aqui, comenta de onde você é, deixa o like e se inscreva no canal para mais histórias. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo.